O mês de agosto foi escolhido para uma campanha que alerta para os cuidados com a saúde vascular. É o Agosto Azul Vermelho. Doenças vasculares como varizes, trombose, acidente vascular cerebral fazem parte de uma lista de problemas que precisam ser monitorados e que podem ser prevenidos. E quem vai falar conosco sobre esse assunto a partir de agora é a cirurgiã vascular e angiologista Suziane de Lavor Cosme. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. E parabéns, hoje é o dia do cirurgião vascular, né? Um dia muito importante também, não só pela data comemorativa, mas também para relembrar a importância de se cuidar da saúde vascular, né? Uma data que vocês aproveitam para fazer esses alertas. Por que é preciso ter esse cuidado? É realmente uma área que é negligenciada? Bom dia, Aline. Bom dia a todo mundo do Notícias da Manhã. E sim, Aline, a gente da especialidade hoje celebra a prevenção de doenças que, quando diagnosticadas numa fase inicial, tem um tratamento muito mais simples. Eu falo que a gente passa por todo o corpo. Estenose carotídea é uma doença muito comum relacionada com derrame. 20% dos derrames estão relacionados a esse entupimento desse canudinho que leva sangue do coração para a cabeça. Quando a gente vai descendo, a gente tem uma doença na barriga que se chama aneurisma. A aneurisma pode dar em qualquer vaso. Esse, que pode acontecer tanto no tórax como no abdômen, a maioria das pessoas nem sabe que existe. Ele está muito relacionado com a doença do tabagismo. Quando a gente vai para as pernas, a gente tem duas grandes doenças, que é tanto o entupimento, que é aquela doença que cursa com a cianose, que é ficar o pé escuro, sim, dor ao caminhar de forma importante e feridas que não cicatrizam. Quando a gente vai para o território de volta, que é o venoso, as conhecidas varizes. Quem não conhece ninguém que tem varizes? Então, as varizes podem provocar problemas muito mais graves, né? Além de perda de qualidade de vida, as fases avançadas estão relacionadas com feridas, com úlceras que não cicatrizam. Além de perda da qualidade de vida com dor e infecções que podem acontecer. E uma outra doença, quando a gente vai chegando no parte mais distal, é o pé diabético. O pé diabético não é um pé do diabetes, é um conjunto de alterações da parte circulatória, da parte de nervo, da capacidade de regeneração desse pé e também anatômica. Os dedos ficam em garra, perde aquela curvatura natural e abre-se uma porta de entrada para infecções que acabam finalizando com amputações. Então, o número de amputações no Brasil, Aline, chama muito atenção em relação aos países que têm acesso. Porque o pé diabético, ele é uma evolução. E quando a gente pega, quando ainda está na alteração da sensibilidade, a gente consegue fazer mais diferença. Então, vamos falar de sintomas. Você falou aí da alteração da sensibilidade, né? Existem outros sintomas, por exemplo, para o pé diabético, que já podem ser sinais de alerta? Sim. O pé diabético, quando ele começa a ficar muito ressecado, é sinal que já teve alteração do nervo e precisa ser cuidado. Lógico que a avaliação do especialista vai permitir dar mais detalhes, mas existem sintomas gerais. Perda do chinelo é super comum. O pessoal usa o chinelinho de dedo e quando vê, perdeu o sapato. Então, é um sinal que todo mundo pode ficar bem atento. Outra coisa é aquela formação de hiperceratose que o pessoal chama de olho de peixe. Então, tem uma pontinha que vai ficando muito ressecada e ali é a porta de entrada das bactérias. Então, não é só para quem tem diabetes, problemas de circulação de uma maneira geral podem fazer com que esse pé tenha prejuízos na circulação? Sim. Uma outra doença que não é específica do diabetes, que também a gente consegue ajudar muito, são as tinhas, que são as alterações dos interdígitos, do meio do pé. Então, para quem é diabético ou quem tem qualquer outra imunossupressão, o exame detalhado, tem que abrir os dedinhos para ver o que tem lá dentro, para também não ser porta de entrada de infecção. E outra doença que é importante a gente falar também, doutora, é o AVC, né? Que às vezes as pessoas têm problemas de saúde que não cuidam, né? Elas não tratam como deveria ser tratado e vai evoluindo até um acidente vascular cerebral. Quais são os problemas que podem acarretar o AVC? O AVC e as doenças do território arterial, elas fazem parte de uma grande doença que é a doença aterosclerótica. É um nome estranho, grandão, para falar da formação de placas de gordura relacionados com pressão mal cuidada, diabetes descompensado.
Maus hábitos de vida. O sedentarismo é doença e por si só já é um diagnóstico. Além do cigarro. O cigarro, com todas essas doenças, eles fazem um processo inflamatório na camadinha do vaso e vai estreitando o caminho. Essa placa tanto pode entupir e impedir que o sangue chegue na cabeça, no caso dos derrames, como ela também pode formar um êmbolo e soltar e entupir um território. No caso do AVC, isso tem um impacto gigante, porque a gente tem um vaso pequenininho com uma correspondência que leva metade de um corpo, como é muito comum a hemiplegia, né? Entendi. Então, só para a gente encerrar aqui, cuidados, tabagismo é um dos principais males, sedentarismo sempre, provavelmente, cuidar da pressão arterial, né? E também fazer atividade física, né? Sim, os cuidados com a saúde vascular, eles vão muito com o da saúde geral. Mas sim, é importantíssimo manter a saúde e o cuidado. A gente envelhece como investe na juventude. Isso é muito importante e o espaço que hoje o Notícia da Manhã dá para a gente para alertar nesse agosto azul e vermelho sobre a prevenção dessas doenças que tem tratamento e tem prevenção, Aline. Então, dá para mudar a história. Dá para mudar a história, doutora Suziane. Muito obrigada por trazer para a gente essas informações tão ricas, né? Tão importantes e bom trabalho para você. Muito obrigada a todos, ótima manhã e vamos celebrar do jeito que a gente gosta, cuidando dos pacientes. Cuidando da saúde dos outros e da sua também, né? Opa, com certeza.